O São Paulo vai disputar a sua 22ª Copa Libertadores da América em 2024. O tricolor estreia na próxima quinta-feira, dia 4 de abril, contra o Talleres, na Argentina. E a pergunta que fica é: qual que é o retrospecto histórico do tricolor na Copa Libertadores? E para você que está chegando agora no canal Futebol de Dados, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Gustavo, eu sou um jornalista apaixonado por informação, apaixonado por futebol e, evidentemente, apaixonado por dados. E no vídeo de hoje eu quero abordar o retrospecto histórico do São Paulo na Libertadores. Mas antes de continuar, eu queria que você me desse uma moral, que você curtisse esse vídeo, que você comentasse, que você enviasse o conteúdo para algum amigo, para alguma amiga que, assim como nós, gosta de futebol. E por fim, que você se inscrevesse no canal Futebol de Dados. Agora vamos aos números. Em toda a história, o São Paulo disputou a Libertadores 21 vezes até o momento. Vai disputar agora a 22ª edição. Durante todos esses torneios, essas edições, o São Paulo entrou em campo 199 vezes. Vamos ver aqui o retrospecto do tricolor. O São Paulo ganhou 96 partidas, empatou em 48 e perdeu 55 vezes. É um bom retrospecto. Esse bom retrospecto também é refletido em alguns outros dados. Por exemplo, o São Paulo é o segundo clube brasileiro, ao lado do Grêmio, que mais vezes disputou a Copa Libertadores da América. O primeiro é o Palmeiras e, se não me engano, disputou-se 24 vezes a Libertadores. Um outro dado interessante: o São Paulo é, ao lado do Palmeiras, o time brasileiro que mais chegou em finais de Copas Libertadores. Chegou em 6 finais e venceu 3 vezes, 1992, 1993 e 2005, sendo o primeiro clube brasileiro a ganhar a Taça Libertadores 3 vezes. A estreia do São Paulo na Libertadores ocorreu em 1972. O São Paulo foi eliminado na segunda fase. Essa segunda fase era um triangular composto por Independiente da Argentina, Barcelona do Equador e o São Paulo. 2 anos depois, em 1974, o São Paulo disputou a sua segunda Copa Libertadores e conseguiu já um resultado extraordinário. Ele chegou na sua primeira final do conteio continental. Perdeu a final para o Independiente da Argentina, que é até hoje o maior vencedor da história do torneio. Depois disso, o São Paulo viria a disputar a Libertadores novamente em 1978, depois de ganhar o seu primeiro título brasileiro em 77, contra o Atlético Mineiro no Mineirão e nos pênaltis. Nesse torneio, o São Paulo foi eliminado na primeira fase. O grupo tinha União Espanhola do Chile, Palestino do Chile e o Atlético Mineiro do Brasil. 4 anos depois, o São Paulo voltou novamente à Libertadores em 1982 e também novamente foi eliminado na primeira fase. Num grupo que tinha Grêmio, que foi o adversário do São Paulo na final do Brasileiro de 81, que o São Paulo perdeu. Esse grupo tinha também o Peñarol do Uruguai e o Defensor Sporting do Uruguai. 5 anos depois, em 1987, o São Paulo de novo caiu na primeira fase. E esse grupo do São Paulo tinha os seguintes times: Cobreloa do Chile, o Colo-Colo do Chile e o Guarani de Campinas, que foi o finalista do Campeonato Brasileiro de 1986, que o São Paulo se sagrou campeão lá no Brinco de Ouro da Princesa. Depois de um retrospecto recente ruim, o São Paulo voltou à Libertadores em 1992 e aí a história do clube começou a mudar. Em 92, o São Paulo ele foi campeão após eliminar Nacional do Uruguai, Criciúma, Barcelona do Equador e na final o News Old Boys no Morumbi abarrotado. Foi o primeiro título do São Paulo, comandado por Tele Santana, Raí e companhia. E foi um título que marcou a história do clube e virou a chavinha do São Paulo mundialmente. Em 93 veio o bicampeonato da Copa Libertadores, o São Paulo se igualando ao Santos de Pelé, que foi o primeiro time brasileiro a vencer a Libertadores 2 vezes consecutivas. E esse bicampeonato ele foi conquistado numa trajetória também incrível. O São Paulo venceu de novo o News Old Boys da Argentina, o Flamengo, o Cerro Porteño do Paraguai e na final venceu a Universidade Católica do Chile. E se o São Paulo é o único time a ganhar o Brasileirão 3 vezes consecutivas, ele quase alcançou esse feito também no torneio continental em 1994. O São Paulo chegou até a final da Libertadores de novo com o Tele Santana,
com o time já bem mexido, desfalcado em relação aos últimos 2 anos, mas o São Paulo conseguiu chegar na final e perdeu a final para o Vélez nos pênaltis, no Morumbi também lotado, levando a torcida do tricolor a uma tristeza profunda, deixando escapar das mãos um título inédito e que com certeza seria muito marcante para o tricolor paulista. Depois de 1994, o São Paulo ficou um bom tempo sem ir para a Libertadores e isso voltou a acontecer só 10 anos depois. O São Paulo era comandado pelo técnico Cuca e conseguiu também uma boa campanha, mas foi eliminado na semifinal pelo Once Caldas. Esse time de 2004, apesar de ter perdido na semifinal, ele formou uma base muito importante que viria a ser campeã no ano seguinte, 2005, no terceiro título do São Paulo na história. Em 2005, o São Paulo ele passou por Palmeiras, por Tigres do México, pelo River Plate da Argentina e na final ganhou do Atlético Paranaense no Morumbi pelo placar de 4-0. Repetindo, em 94, o São Paulo chegou na final de novo e perdeu a chance de ganhar a sua segunda Libertadores consecutiva, perdendo a final para o Internacional de Porto Alegre, levando a torcida tricolor a mais uma decepção, uma das maiores decepções da história do clube. Deixou escapar o quarto título. O São Paulo seria tetracampeão, o primeiro tetracampeão da América no Brasil. Em 2007, o São Paulo era um dos principais favoritos ao título da Libertadores, mas caiu cedo dessa vez. Foi eliminado pelo Grêmio nas oitavas de final. O Grêmio tinha um bom time que disputou a final contra o Boca Juniors e perdeu. O Boca Juniors também era uma equipe excepcional. Tinha Riquelme, Palácios, Palermo. Era um time muito difícil de ser batido. Um ano depois, o São Paulo foi de novo para a Libertadores e era um dos francos candidatos ao título da competição. Era campeão brasileiro e tinha um dos principais jogadores do país e do mundo na época, que era o Adriano Imperador. Mas aí nas quartas de finais, o São Paulo ele foi eliminado no finalzinho, lá no Maracanã, contra o Fluminense, no gol do Washington Coração Valente. Em 2009, o São Paulo, tricampeão brasileiro, mais uma vez era colocado como um dos principais favoritos ao título, mas, de novo no mata-mata, caiu para um time brasileiro. Foi eliminado nas quartas de final para o time do Cruzeiro. E esse jogo custou a demissão do técnico Muricy Ramalho, um dos principais ídolos da história são paulina. Chegamos ao ano de 2010 e esse ano também foi muito frustrante para o torcedor de São Paulo na Libertadores. São Paulo tinha um grande time, era a base do time tricampeão brasileiro. Nomes como Dagoberto, Marlos, Hernanes, Miranda, entre tantos outros, caiu na semifinal para o Inter de Porto Alegre. De novo o Inter infernizando a vida do São Paulo na competição continental. Depois disso, o São Paulo voltou à Libertadores em 2013 e aí foi eliminado novamente por um time brasileiro. Os times brasileiros são um carrasco na história do São Paulo na Libertadores. Dessa vez ele foi eliminado para o Atlético Mineiro nas oitavas de final da competição. E nesse ano o São Paulo não estava muito bem, apesar de ter vencido a Copa Sul-Americana em 2012, o time estava numa fase ruim, tanto é que em 2013 ele brigou contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. No meio de uma década não muito boa para o São Paulo, historicamente tão vencedor, em 2015 o clube disputou a Libertadores novamente e foi eliminado precocemente pelo Cruzeiro nas oitavas de final nos pênaltis, com o Luiz Fabiano perdendo um pênalti e decepcionando aí a torcida tricolor que esperava um desempenho melhor na competição. Mas esse bom desempenho veio um ano depois, em 2016, e de forma inesperada, porque na época o São Paulo tinha um time que estava longe de ser um dos favoritos e era considerado por todos os analistas e críticos como um time limitado. No entanto, o São Paulo tinha em grande fase o Paulo Henrique Ganso, o Jonathan Calleri e o Edgardo Bauza, que montava ali sempre um time muito competitivo e conseguiu com esse time chegar até a semifinal, perdendo para o Atlético Nacional da Colômbia, de uma forma um pouco polêmica, com alguns possíveis erros de arbitragem que custaram a classificação do tricolor para a finalíssima. Aí chegamos em 2019. 2019 foi um ano muito triste para o São Paulino na Libertadores, porque o clube caiu na pré-Libertadores para o mesmo Tajeres que vai enfrentar agora em 2024. O técnico era o Jardine, multicampeão na categoria de base, mas que não deu liga com o time profissional e o São Paulo caiu precocemente na competição. Um ano depois, 2020, veio outro resultado decepcionante. O técnico era o Fernando Diniz e o São Paulo caiu
na primeira fase num grupo difícil. O grupo tinha River Plate, LDU do Equador e o Binacional do Peru lá na altitude. E a última participação do São Paulo na Copa Libertadores ocorreu em 2021. O técnico era o Crespo, o São Paulo era campeão paulista, mas caiu nas quartas de final para o seu arquirrival Palmeiras, no Allianz Parque. O São Paulo não conseguiu repetir o bom desempenho da final do Campeonato Paulista e acabou sucumbindo contra o Alviverde no Allianz Parque. E depois de relembrar todo esse retrospecto, todas essas participações do São Paulo na Libertadores, a gente pode chegar à conclusão que sim, o São Paulo é um time que dá match com a Libertadores, ele combina com a Libertadores, a torcida do São Paulo adora essa competição. E esse ano o São Paulo vem forte, com o técnico Thiago Carpini ainda sob algumas desconfianças, mas o time é muito bom, tem o Lucas Moura, tem o Rames Rodrigues, tem o Caleri, entre outros jogadores que podem fazer a diferença. E eu quero que você deixe o seu palpite aqui nos comentários, se o São Paulo, na sua opinião, ele vai ir bem na Libertadores, se ele vai ir mal, se ele vai cair na primeira fase, se ele vai cair no mata-mata, ou se ele vai ser campeão e vai ser o primeiro time brasileiro a conquistar a Libertadores por 4 vezes, vai ser tetracampeão. Deixa aqui o seu comentário e até o próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau!